Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, estamos chegando com mais uma leitura da Palavra de Deus. Sabe que tem dia que é mais fácil a gravação, tem dia que é mais difícil, tem dia que vocês não imaginam o trabalho que nós temos para fazer o vídeo subir. Tem internet boa, o telefone não é dos melhores, mas não é lá também dos piores. Mas tem uma coisa que trava. Esses dias até estava insistindo para o vídeo subir e alguém disse assim, não, deixa para depois você manda. Eu até pensei na hora, falei, acho que eu vou deixar para depois mesmo. Mas depois eu pensei assim, não, eu tenho que insistir até eu conseguir. Porque eu não posso faltar um dia, eu não posso quebrar o propósito. Já estamos aí há alguns dias caminhando nessa jornada. Eu sei que muitos de vocês já aprenderam a procurar no YouTube. Sim, porque às vezes eu não consigo enviar o link, não dá tempo de mandar o link. Mas eu tenho a alegria de ter você conosco, participando sempre desse momento especial, tá? Então, quero convidar você a estar conosco. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 11 de Lucas. Vamos caminhando, daqui a pouco já terminaremos Lucas. Vamos entrar em João, o Evangelho. Depois nós teremos a história da igreja. Aí nós vamos, olha, vai melhorar muito a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Você vai entender o que é uma igreja. Quando eu falo assim, nós precisamos ter a igreja apostólica, a igreja como no tempo dos apóstolos. Aí você, lendo Atos comigo, você vai entender o que é verdadeiramente ser a igreja de Deus. Dá licença. Nós vamos fazer essa leitura agora. Até trouxeram aqui um cafezinho. Pega o seu cafezinho também aí para a leitura, assim como nós também fazemos aqui, tá bom? E vamos, isso, com licença, agora vamos à nossa leitura. Lucas capítulo 11, diz assim, e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Uma coisa fantástica que eu descobri, e aí foi quando eu estava na África do Sul, estudando toda a Bíblia em outra língua, eu descobri que Jesus não orou com os discípulos. E a minha pergunta foi, por quê? Porque a oração é personalíssima. A oração é você com Deus. Jesus, ele quis que os discípulos aprendessem a orar e não apenas dependessem da oração dele. E aqui eu vejo que, diz o texto, Jesus estava a orar e, em certo lugar, depois que ele termina a oração, um dos discípulos diz, Senhor, nos ensina a orar. Você vê que o desejo dos discípulos foi aprender a orar. Não pediram, Senhor, se fosse hoje, talvez, eles diriam, Senhor, nos ensina a multiplicar pães e peixes, nos ensina a andar sobre as águas, nos ensina a viver o sobrenatural, nos ensina a ressuscitar mortos, porque aí você vai ver, meu Instagram vai bombar. Ah, Senhor, ensina a andar sobre as águas, que ninguém será maior do que eu. Não, o que os discípulos pediram a Jesus. O único pedido dos discípulos, porque não existe na Bíblia outro pedido dos discípulos, a não ser esse aqui. Os discípulos uma vez disseram, acrescenta-nos a fé, ou seja, nos dê mais condições de crer. E aí eles pediram aqui, Senhor, nos ensina a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. E aí Jesus, no versículo 2, começa a falar para eles assim, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas nos livra do mal. Esta oração é importante. Eu pergunto, será que você, ao orar, você está disposto a perdoar também, assim como você foi perdoado? Porque na oração, para ela funcionar, eu preciso perdoar, assim como Deus nos perdoa quando nós pedimos perdão. E aí Jesus vai falar sobre a perseverança na oração. Jesus ensina a orar e vai dizer assim, olha, eu vou ensinar vocês a orar, mas não basta você simplesmente orar, Pai nosso que estás no céu, hoje e nunca. Não, ele está dizendo, vocês precisam perseverar na oração, persistir na oração. E está no versículo 5 em diante. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho nada para apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importune, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me e lhe dar os pães. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe os pães por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver de necessário. Jesus está falando que a nossa oração, ela tem que ser permanente. É como se fosse para importunar. E aí vamos ver isso, né? Persistência. E vos digo a vós, versículo 9, ele diz assim, eu digo a vocês, tá? O amigo vai ajudar, não porque ele ama o seu amigo, mas por causa da importunação. O amigo está batendo na porta, está dizendo, está ligando, está pedindo, ele vai atender por causa da importunação. Aí Jesus vai dizer assim, ó, versículo 9, eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. E aqui eu entendo que a oração tem que ser persistente, e o maior bem que você recebe é o Espírito Santo, que é o autor de trazer as outras bênçãos para a nossa vida. Diferentemente daquele entendimento, gente, que disseram para nós, pede uma vez e depois só agradece. Não, é falso esse ensinamento, tá? É falso o ensinamento que diz, pede uma vez só e depois só fica agradecendo. Obrigado, eu já tenho, obrigado, eu já tenho, obrigado, eu já tenho. Não, não é correto isso. Jesus está ensinando que nós temos que orar, pedir com persistência. Ele até citou o exemplo aqui da importunação. Nossa oração tem que ser persistente. Uma das coisas que me levou a não estar mais no ministério anterior, sem tecer críticas ou qualquer coisa, mas existe uma discordância teológica, porque eles dizem, não, pede uma vez só e não precisa pedir mais. Mas isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia que eu tenho que pedir uma vez só e não posso persistir pedindo, tá? Pode perguntar qualquer deles onde está na Bíblia que eu peço uma vez só e não preciso pedir mais. Não, não está na Bíblia. Pelo contrário, Jesus aqui mostra sobre a importância da insistência. Pedir, pedir e dá-se-vos-á. Então tem que haver insistência
no nosso pedir, tá bom? Vamos lá. O poder de Jesus sobre os demônios. Agora Jesus vai expulsar demônio. Olha só, versículo 14, Lucas 10, 14. Lucas 11, 14, desculpa, estou no capítulo 11 já. Lucas 11, 14. Estava ele expulsando o demônio, o qual era mudo. O demônio era mudo. E aconteceu que, saindo do demônio, o mudo falou. Então percebe que mudo era o demônio. Mas alguns deles diziam: ele expulsa demônio pelo poder de Belzebu, pelo príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios, ou seja, vocês estão dizendo que eu estou expulsando o demônio pelo poder de Belzebu. Se eu expulso o demônio por Belzebu, por quem os expulsavam vossos filhos? Eles, pois, serão vossos juízos. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. O reino de Deus é chegado a vós. Quer dizer, eles também expulsavam, tinha lá os seus exorcistas. Aí Jesus falou: mas peraí, vocês estão dizendo que eu expulso o demônio pelo poder do demônio. Então, como assim vocês estão dizendo isso? Por quem expulsa vossos filhos? Hein? Vocês não estão entendendo nada, disse Jesus a eles. Eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. E Jesus diz no verso 21, quando um valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, lugares áridos, lugares vazios, buscando repouso, e não o achando, ele diz: voltarei para a minha casa donde saí. E chegando, acha varrida, adornada. Como está a casa? Varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado dessa pessoa passa a ser pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo, bem-aventurado os peitos que te amamentaste. E Jesus disse: senhora, mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de meu Pai e guarda. Gente, isso aqui é muito sério. Quando o demônio sai, ele não desiste de primeiro. Ele sai, procura lugares, para ele ficar. Se ele não encontrar, ele vai tentar voltar para aquela casa, ou para aquele corpo, para aquela pessoa. O mal que me deixou quando eu vim para a igreja, ele nunca desistiu. Ele acha que um dia, ele acha que um dia vai ter a chance de colocar as mãos em nós. Só que nós já definimos, nossa vida está nas mãos de Deus. E a sua vida está nas mãos de Deus? A sua casa está varrida e adornada? Por quê? Aqui disse, a casa estava varrida. Mateus, lá no livro de Mateus, vai explicar que a casa estava varrida, estava ornamentada, mas estava vazia. Ou seja, a pessoa não preencheu a casa com a presença do Espírito Santo, tá? Você precisa preencher o coração com a presença do Espírito Santo. A coisa que você mais deve desejar é a presença do Espírito Santo
na sua vida. Vamos ler agora o versículo 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado nenhum outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra ela veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão, e as pessoas não vêm para ouvir a sabedoria dele. Que coisa, né? Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe no oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a sua luz. A candeia do corpo são os olhos, disse Jesus. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo terá luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que você tem não seja trevas, tá? Se pois todo o seu corpo será luminoso, não tendo nele treva, nenhuma parte em trevas, tá? Como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Então, se pois todo o teu corpo é luminoso, não tendo em treva parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia se ilumina com o seu esplendor. Tá? Então, a candeia do nosso corpo são os olhos. Onde você coloca os olhos? O que você tem olhado? Como você tem vivido? Versículo 37. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. O fariseu veio falar: Senhor, eu queria que o senhor viesse jantar comigo. Então, entrando, assentou-se à mesa com o fariseu para o jantar. Mas o fariseu admirou-se e, vendo que não se lavava antes do jantar, Jesus vai comer sem se lavar antes do jantar. E o fariseu disse: e o Senhor disse, tá? Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior, fariseu, o interior de vocês estão cheio de rapinas e de maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que olha só que interessante. Antes da esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais o hortelã, a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, mas não deixe as outras coisas. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como sepulcro que não aparece, e os homens que sobre eles andam não sabem, né? Quer dizer, como sepultura, ninguém vê o que está ali dentro. Jesus está dizendo: olha, vocês fazem muitas coisas que as pessoas elogiam vocês por fora, mas não sabem o que tem dentro do coração das pessoas. Nós que amamos a palavra e seguimos a Cristo, nós temos que sempre prezar pelo que está dentro do nosso coração e não apenas o que está do lado de fora das pessoas. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizeis isto, também nos afronta a nós. E ele disse: ai de vós também,
doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais nas cargas. Existem pessoas que põem cargas difíceis sobre as outras pessoas, mas ela mesma não carrega absolutamente nada. Ele vai dizer, 47, ai de vós que edificais o sepulcro dos antigos profetas que vossos pais mataram. Bem testificais, pois, que consistes nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós estão edificando o sepulcro deles. Por isso, diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerida o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Vai ser requerido o sangue de todas as pessoas que foram mortas por causa da fé, por causa da sua fidelidade a Deus, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido também desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes o que querem entrar. Vocês ficam segurando na porta, não deixando as pessoas entrarem, tentando dissuadi-las com as suas palavras, com o seu modo de pensar, tirando as pessoas daquilo que é a realidade espiritual. E dizendo-lhes isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e fazê-lo calar acerca de muitas coisas. Olha só, Jesus falando isso com eles. Então, dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas outras coisas. E armando-lhes ciladas, procuravam apanhar da sua boca alguma palavra para que eles pudessem acusar Jesus de alguma coisa. Você vê que a intenção deles era ter alguma coisa para acusar Jesus. Eles não estavam ali para aprender de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Eles estavam ali para acusar Jesus de alguma forma das palavras que Jesus estava dizendo. Bem, vários pontos interessantes nesse capítulo 11. Eu quero passar e ver algumas coisas com você. Primeiro, acerca da oração. É importante nós orarmos sempre. E a perseverança na oração, Jesus falou do verso 5 até o 13, sobre você insistir, peça, importune. Deus não se cansa de ser importunado. Deus não fica triste de ser importunado pelas nossas orações. Os homens ficam importunados. Cuidado com essa teologia de que você pede uma vez só e agradece como se já tivesse recebido, que não precisa pedir mais. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Repito, está escrito em Lucas 11, 5 até o 13. Jesus contou uma parábola e falou que devemos pedir, pedir, ser-lhe dado. Tá bom? Pedir, pedir e ser-lhe dado. Tá? Depois ele vai falar sobre... Bom, aí ele expulsou o demônio. Depois ele vai falar sobre o profeta Jonas, né? O sinal do profeta Jonas, do arrependimento. E aí depois vai falar sobre os fariseus. E aí vamos terminando assim, mostrando que o mais importante não é o que nós fazemos exteriormente. O mais importante é o que fazemos interiormente. O nosso coração, o nosso interior é mais importante do que o nosso exterior, tá bom? Vamos agradecer? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra e também como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, meu Pai. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos também a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Muito bem, louvado seja Deus. Terminamos capítulo 11 de Lucas. Vamos agora para o capítulo 12. Tem bastante coisa interessante aqui, mas quando nós chegarmos no Evangelho de João, você vai começar a entender os 3 livros que nós já lemos até aqui. Então vamos seguir firmes. Nossa jornada é ler todo o Novo Testamento. E eu quero saber quantos de vocês irão chegar em Apocalipse 22 e dizer bem forte: leitura concluída com sucesso. Deus abençoe. Muito obrigado por mais um dia. Que a graça do Senhor seja sobre todos. Deus abençoe, forte abraço e até amanhã.